Então, se vocês querem fazer algumas perguntas, estou pronto aqui. Faça um interrogatório aí. E vai ser transmitido diretamente para a CIA, lá, para o sistema da Dilma. Acho que Tá? não precisa mandar, né? É? Pois é. Tem algum tema que vocês querem conversar especificamente? Aí, quem vai perguntar alguma Sobre coisa? espionagem, presidente. Isso eu não entendo. Começar, então. Pode. 10. Oi. Olá, boa tarde, primeiramente. Meu nome é Lucas, eu faço economia, então minha pergunta vai ser direcionada um pouco para economia e liderança. Eu estou lendo um livro que chama Real História do Plano Real, que conta um pouco dos bastidores do que foi o plano. E eu pude notar que durante o livro, a equipe econômica, durante a fase de concepção do plano, muitas vezes duvidou da capacidade deles próprios de conseguirem estabilizar a economia e do tempo que tinha para isso ser feito. Mas o senhor, no livro, sempre se manteve muito positivo e sempre apontando para frente a equipe econômica. Eu queria saber um pouco mais de como o senhor foi capaz de manter eles unidos para conseguir a gente ter os resultados que teve e saber um pouco mais sobre isso. Você é economista, conhece os economistas, né? Tem muitas ideias e mudam muito de ideia. E também tem uma coisa, quando a pessoa está muito voltada para fazer elucubrações teóricas, tem dificuldade em sentir o momento para aplicar e tem medo também de que não dê certo, né? Sendo que na equipe lá havia vários que tinham já participado de outras tentativas, né? E a desconfiança maior deles era de que não haveria condições políticas para realização. Por quê? Porque os que participaram do plano cruzado perceberam isso com clareza, quer dizer, que na concepção geral o plano cruzado estava correto. Agora, o que faltou? O que faltou foi a determinação do governo para segurar o gasto e para evitar que houvesse aquilo que é sempre trágico, que é no momento de tomar uma decisão para estabilizar a economia, aumentar salário. Porque aí você aumenta o consumo exponencialmente e não tem como atender e volta a inflação. Ora, nós quando fomos para lá, quer dizer, eu quando fui nomeado para lá, eu era o sétimo ministro, o quarto ministro em 7 meses. Então, o grau digamos, de confiança que se podia ter na continuidade política era pequeno. Segundo, nós estávamos passando por uma fase, dessas muitas que o Brasil passa, em que o Congresso estava muito por baixo. Tinha havido o chamado o CPI dos anões do orçamento, que implicou muita gente de alta responsabilidade no Congresso, alguns do Executivo, não muitos do Executivo, mas enfim. Então havia uma coisa. Depois é que o governo era do presidente Itamar, que era um presidente politicamente fraco, porque ele não foi eleito, era vice, e era um governo, digamos, de união nacional. Foi a sabedoria do Itamar. Quer dizer, ele percebeu que ele tinha que juntar todo mundo, inclusive ele forçou o PT, que não quis entrar, mas ele forçou a Erundina entrou para o governo. Mas isso era um governo cheio de contradições. Então, os economistas tinham muito receio de que as coisas não funcionassem. E a toda hora havia esse problema. E achavam também que precisava de mais tempo para fazer as coisas, né? Bom, e o tempo era escasso. Escasso por quê? Porque a opinião pública queria acabar com a inflação. Mas o presidente também. E o setor político também. Quer dizer, de alguma maneira, ou você assumia ali uma posição mais firme e liderava, ou eu ia ser substituído pelo quinto ministro da Fazenda, né? E, bom, era até muito prazeroso trabalhar com aqueles economistas que lá estavam, porque eram brilhantes, mas mudavam muito de ideia também. Tem uma ideia num dia, outra ideia no outro, que são problemas difíceis, né? E mais, tem toda uma parte de um programa de estabilização, além da política, que é uma parte, digamos, de trabalho de casa. Como é que faz a lei? Como é que se faz a medida provisória? Os decretos, né? E as pessoas que têm ideia, em geral, não têm paciência para fazer isso. Quem tinha paciência era o Gustavo Franco e o Eduardo Jorge e o Eduardo Greff, que não eram economistas, nem o Eduardo é economista,
mas que tinham paciência de ver como é que faz a lei, não sei o quê. E havia um grupo de consultores que ficaram menos conhecidos, mas tinha gente do Banco Central muito competente. Nós usamos vários advogados tributaristas que nos ajudavam. Enfim, era uma engenharia muito, muito complicada. Acabar com a hiperinflação é muito difícil. Bom, então, a toda hora os economistas diziam, o problema aqui é que nós não controlamos o Banco do Brasil, nós não controlamos o Ministério do Planejamento, nós não controlamos o Banco Central. O presidente da República não sou eu, é o Itamar. E não adianta, mas eu não posso pedir ao presidente da República que mude as pessoas, porque nós não fizemos nada. Tem que ser o contrário, nós temos que começar a fazer para que ele veja. E assim foi feito. Também pelo meu temperamento, em vez de mudar as pessoas, eu prefiro ganhar as pessoas. Né? Em vez de mudar o ministro do Planejamento, trazer o ministro do Planejamento para ficar do meu lado. Né? Então, isso é liderança. Né? Você tem que ter confiança e tem que ter capacidade de motivar as pessoas, e não só aqueles que estão com você, como aqueles que eventualmente podem estar contra você. Você tem que estar com a rédea sempre curta para poder formar uma força a favor. Né? Então, isso que eu tentava fazer. Devo dizer que no aspecto, digamos, do dia a dia, quem era o whip, quem tinha o chicote na mão, era o Clóvis Carvalho, que era o secretário-geral do Ministério, e o Clóvis tinha mania de ter uma coisa muito sistemática. Ele sempre teve organizado, planejamento, sistema. Então, dava um pouco mais de organicidade àquela confusão da criatividade dos economistas. Né? Então, foi isso. Era muito mais um trabalho. E eu tinha, talvez, a vantagem de que eu era senador. E eu tinha sido líder do PMDB e do PSDB no Congresso. E tinha sido a Constituinte. Então, eu conhecia todo mundo no Congresso e eu não tinha medo dos congressistas. Então, eu ia lá e enfrentava. Normalmente, os ministros, sobretudo no começo, quando são técnicos, eles não enfrentam os políticos. Os políticos são muito audaciosos. Né? Você tem que ter capacidade de se contrapor. Então, isso ajudava. E eu também tinha outra vantagem para aquele momento, que eu tinha um relacionamento, na época, muito bom com o presidente da República, o Itamar, que, na verdade, me deu um apoio total naquele momento. Ele, às vezes, ficava na dúvida, porque os amigos dele buzinavam contra e tal. E o outro lado é que, como o Itamar me deu força, eu também me impus sobre todo o Ministério, como uma espécie de primeiro-ministro, porque a tendência dos ministros é gastar. Quando você chega lá e diz não vai gastar, eu me lembro que uma vez o presidente Itamar convocou uma reunião, porque um ministro da Cultura, que não tinha nada a ver com o assunto, era um diplomata, que tinha trazido um filme sobre o New Deal do Roosevelt. E passaram o filme lá, o ministério todo reunido, aquela sala oval, presidente da República, eu ali. Era um recado para mim, porque o New Deal era fazer obras públicas. Né? Quando terminou o negócio, eu digo, olha, eu acho excelente. Acontece o seguinte, naquela época, nos Estados Unidos, as empresas estavam quebradas, o Estado não. Aqui é o contrário. As empresas também, o Estado está quebrado. Não dá para fazer um New Deal nas condições do Brasil. Tem que fazer uma coisa oposta, tem que apertar o cinto mesmo do setor público. Enfim, foi isso. Mas basicamente você tem que ter capacidade de, no fundo, de liderar. O que significa liderar? Significa você tem que ter um propósito e tem que ter convicção daquele propósito, ser firme daquele propósito, e tem que motivar as pessoas. Né? E em certos momentos você tem que arriscar. Né? O líder não pode, a pesquisa de opinião pública, saber o que a maioria pensa. Ele tem que ter capacidade de mudar a maioria. De chegar lá e dizer, olha, eu penso nisso, argumentar, buscar força e tal. Isso eu não sou nem economista, de modo que minha contribuição foi mais nesse sentido que na questão técnica, porque não era na minha área. O que mais? Sim. Boa tarde, eu sou o Maicon, da Fundação Getúlio Vargas. E um dos aspectos mais importantes do seu governo foi a reforma do Estado, né, conduzida lá pelo ministro Bresser, desculpa. E eu gostaria que você fizesse, né, depois de quase 15 anos da reforma, você fizesse alguma avaliação
sobre como foi a reforma e quais são os desafios que a gente ainda tem que superar nesse sentido, né? E quais, se eu pudesse também, quais foram os avanços durante o governo Lula e Dilma e o que precisa ser feito? Bom, a reforma do Estado é uma coisa ampla, né? Na verdade, o que o ministro Bresser fez foi a reforma da administração, né? A reforma do Estado implica uma revisão do papel do Estado na economia, privatização, mudança, e uma opção de outras mudanças que vão juntos. No que diz respeito à administração, qual era a ideia fundamental do ministro Bresser, e com a qual eu estava totalmente de acordo? Você tinha que fazer carreiras de Estado, e criar carreiras e dar escola para que essas carreiras possam funcionar. E tem que ter uma maleabilidade maior na administração pública com aquilo que não é carreira de Estado, né? As pesquisas tinham sido feitas e mostravam o seguinte: o governo pagava muito mais que o mercado para os setores mais baixos do funcionarismo e muito mal para os setores mais altos, que aí o mercado é impossível. Então tinha que tentar inverter um pouco essa lógica, né? Bom, foi isso que o Bresser propôs ao Congresso, fez várias coisas, e na direção certa. O que aconteceu? As coisas mais difíceis no Brasil é você mexer com a administração pública por causa do corporativismo. Todos se juntam contra, né? E além do mais, nós estamos fazendo reforma da Previdência ao mesmo tempo, que era pior ainda, mas mais antipopular ainda, mas que todos se juntaram contra, e como o Congresso não é constituído por gente boba, eles não vão contra, eles usam o que você mandou e modificam. Então, eles passaram a considerar tudo carreira de Estado, aumentar o número de carreiras de Estado, que, enfim, eles desfiguraram bastante o que tinha sido a proposta inicial. As linhas gerais estão lá. Então, eu acho que a proposta foi boa, agora a implementação no Congresso foi perdendo força. O que foi feito depois disso? Nós tínhamos feito coisas bastante inovadoras na reforma do Estado, não só da administração. A criação das agências reguladoras, que é uma coisa importante. Muito difícil. Por quê? Porque não vem do direito romano, nem do direito continental, a tradição de agência reguladora. É do direito common law, do anglo-saxão. Porque aí tem um problema complicado, que é o da delegação de poder. Em tese, quem tem o poder delegado pelo povo é o presidente e são os congressistas, né? Bom, a agência reguladora delega parte do poder para que pessoas que não são eleitas, né, e que não pertencem à administração tomem decisões que afetam as relações contratuais. Isso é muito difícil do ponto de vista da tradição jurídica, fazer com que as pessoas aceitem. Bom, custou muito, mas aceitaram, foi aprovado. Depois que pratiquem, né? Por quê? O que nós fizemos? Como no começo os partidos não sabiam da importância das agências, as nomeações que eu fiz foram feitas livremente, por mim. Por mim quer dizer, o ministro da área aconselhava, eu me informava, nomeávamos, mandava ao Senado, o Senado aprovava. Então, eram pessoas que tinham competência técnica e responsabilidade pública. Bom, isso foi aos poucos desaparecendo, porque o presidente Lula, desde a campanha, ele sempre disse que eu tinha, como é que ele usava a expressão? Ele tinha uma expressão que ele usava que privatizar, não é privatizado o Estado. Terceirizado o Estado. Quer dizer, entregue parte do Estado a pessoas que não são funcionários. Isso era terceirizar o Estado. Então, tínhamos que refazer isso. Como é que foi refeito? Não deixou de terceirizar, mas deu aos partidos. Então, os partidos penetraram muito nas agências regulatórias, né? Então, algumas agências, por exemplo, a Agência Nacional do Petróleo, que tinha que basicamente controlar a Petrobras, que é uma super empresa, e depois as outras empresas que viriam, ela ficou pequena. A Petrobras passou a mandar de novo, com muito mais força, e não tem contrapeso a Petrobras. A Anatel foi invadida ou por sindicalistas ou por pessoas contrárias à privatização. Depois acabaram todos esquecendo os ideais originários, mas não são técnicos, nem são pessoas comprometidas, digamos, do ponto de vista da administração pública, com uma visão. Nem todas, por exemplo, na agência de águas foi mantido e depois foi transferido até para a agência de energia, o Gelson Kelman, que era um técnico, que eu nomeei o Gelson Kelman, eu só vi o Gelson 2 vezes na vida. Nomeei porque ele era competente, né? Bom,
a Dilma preservou o Gelson até certo ponto. Depois, quando houve a questão que ele disse ao Lula que podia haver um apagão, o Lula ficou muito irritado e acabou perdendo a posição. Mas ainda assim, uma ou outra agência ainda se mantém. Mas, em geral, houve uma penetração muito maior de interesses não públicos, digamos assim, do que era o ideal quando nós fizemos as agências. Era para ser... não era de funcionários nem de políticos, mas de gente responsável, publicamente responsável e com competência. Isso foi uma parte importante da modificação do Estado brasileiro, que está aí, mas está na formalidade, não está quanto ao espírito propriamente do que devia ser uma agência reguladora. Não é? Bom, por outro lado, o governo voltou a ter uma quantidade de ministérios, que é uma coisa realmente... Eu diminui o número de ministérios. Quando eu saí eram 22 ou 23. Quando eu cheguei eram 30, foi diminuindo. Agora são 39. Quer dizer, isso aí não é nada, é simplesmente a penetração partidária, é política, né? E o corporativismo, o favorecimento. Os velhos males da administração brasileira estão lá. A tradição contra isso vem de longe. O Getúlio fez o DASP, que era uma reação a isso, né? E foi um momento. E a receita não é difícil, é fazer o que o Bresser propõe, carreira de Estado, e fazer escola. Escola, meritocracia, concurso, ascensão, diminuir o número de nomeações arbitrárias. Eu diminui o número de cargos como é que chama? Tem uma administração de confiança, né? Tem que diminuir. Aqui aumentou enormemente tudo isso. Não são da confiança de ninguém, são da confiança dos interesses políticos, né? Então, as receitas estão aí. Agora, aplicar é muito difícil, porque isso é contra a nossa cultura. Então, a luta maior para se reformar a administração e o Estado é que você tem que tomar posições que são contra a cultura. A cultura quer outra coisa. Todo mundo quer emprego público, todo mundo quer ter proteção, todo mundo quer interferência, né? E usa os mais variados pretextos. Não vai dizer isso, vai dizer outra coisa. Vai dizer que temos que aumentar o número de funcionários, porque só eles é que são capazes, não pode terceirizar, não pode dar para o setor privado, porque o setor privado... É verdade que o setor privado também tem que ser controlado também, mas em certas áreas é mais eficiente, né? Na verdade, não diminuiu. Por exemplo, as funções terceirizadas aumentaram muito, mas as de confiança também. Houve um inchaço outra vez, que é a tendência dos países, de todos os países, digamos. Os Estados Unidos é a mesma coisa, a tendência é permanente de crescer a máquina despropositadamente. Se você não tiver contrapeso, está perdido. Oi, boa tarde, presidente. Meu nome é Aline Cury, eu sou das Ciências Sociais da USP. E talvez justamente pelo meu vínculo educacional, eu tenho interesse especialmente na carreira do senhor como acadêmico também, né? Anteriormente à sua atuação no governo. E eu gostaria de saber qual foi o principal benefício e o principal malefício da carreira prévia acadêmica que o senhor construiu e por que o senhor não seguiu na carreira acadêmica diretamente, apesar do Instituto ter essa atuação também, né? Porque o senhor, enfim, deixou a academia. Primeiro eu não deixei, eu fui deixado. Não deixou, Né? A primeira razão pela qual me afastei da universidade foi o golpe militar. Né? Depois disso, eu fui aposentado. Eu sou professor titular, catedrático, que se chama no meu caso, ainda é antigo. Aposentado pelos militares. Né? Bom, eu fiz carreira aqui, eu fiz carreira em vários lugares acadêmica. Né? E eu cheguei ao máximo da carreira acadêmica em vários lugares. Agora, chega um momento, até recentemente eu dava aula nos Estados Unidos, né? Mas já não era no sentido, digamos, de uma carreira que era mais conferências, embora eu tivesse o título de professor. Né? Mas foram circunstâncias, eu não tomei a decisão de sair da universidade. E quando eu fui para o Chile, eu fui dar aula lá. Eu fui professor da Universidade do Chile, de 2 faculdades, de Economia e de Sociologia. E fui professor também de uma outra escola internacional, que era da Unesco, a Flaxo. Eu continuei dando aula, inclusive sem ganhar dinheiro, porque eu trabalhava na CEPAL, então não era essa a razão. Mas eu dei aula, eu sempre gostei e dei aula. Dei na França, dei em várias partes do mundo. Então eu nunca abandonei. Mesmo agora, quando eu saí da presidência, eu assumi uma função numa universidade também.
Agora, eu tenho 82 anos, essa altura eu não tenho tanta paciência como tive em outras épocas para me dedicar propriamente à universidade. Eu devo dizer que eu sempre fui, eu nunca fui muito, digamos assim, professor no sentido que, por exemplo, a minha mulher, a Ruth, era, que se dedica ao aluno, faz a tese, corrige. Eu sempre fui muito mais um expositor, um conferencista na aula do que ter a paciência de formar escola, de formar gente, né? Não é do meu estilo. Talvez seja um certo egoísmo. Eu prefiro escrever as minhas coisas, fazer minhas pesquisas e falar o que eu penso, do que estar formando assim de uma maneira mais específica as pessoas. O professor é quem forma, quem acompanha, quem tem a pachorra. Isso nunca foi muito meu estilo. Meu estilo sempre foi muito mais de discutir ideias e tal, mas cada um que faça o que quiser. Se gostou, gostou. Se não gostou, não gostou. Não vou ficar inculcando, né? Não sou bom professor nesse sentido, né? Então é isso. Aí depois que quando eu entrei para a política, eu não entrei, foi uma coisa, um processo, na verdade, né? Eu já contei isso 1 milhão de vezes. O meu livro em inglês se chama de Accidental President no Brasil, porque eu não era para ser presidente, não era para ser senador, eu nem sabia que eu podia ser senador quando fui candidato, era para protestar, era uma coisa política. E quando eu voltei para o Brasil, que eu virei senador, eu era professor em Berkeley, estava dando aulas em Berkeley, e me ofereceram tenure para ficar lá, em 82. Mas acontece que o Montoro, eu era suplente, o Montoro foi governador, eu virei senador, né? Aí depois fiquei lá, tudo bem. Mas, digamos assim, nunca deixei nem de tentar produzir intelectualmente, nem de ter ligação com a universidade. De alguma maneira, eu tenho uma vida um pouco dividida entre a vida pública, no sentido mais amplo, e a vida acadêmica. Boa tarde, meu nome é Selmar, eu também faço Ciências Sociais na USP. Minha pergunta vai no sentido da dívida pública. Tenho visto que realmente existe, digamos assim, quase que um tabu a respeito do assunto dentro da academia e em outros âmbitos também, quando se diz em dívida pública, né? Tem-se como algo dado e como algo dificilmente questionado. Eu assisti uma palestra alguns dias atrás, em que mostra que no exercício de 2012, a lei orçamentária previa aproximadamente 47% do orçamento da União destinado ao pagamento, né, da amortização e pagamento de juros da dívida pública, né? Nós sabemos que isso vem desde a época do regime, né, militar e também, de certa maneira, nos seus anos de presidência, isso também deu uma grande escalada. Então, eu gostaria de saber quais seriam os empecilhos, mesmo políticos, e se existiria algum lobby assim, das agências financeiras, né, financiadoras internacionais dentro do Congresso Nacional. É isso. Olha aqui, a dívida pública, desde Keynes, pelo menos, não é um bicho de papão. Quer dizer, é um instrumento que todos os governos precisam usar, que é uma maneira de você aumentar a sua capacidade de realizar, dentro de limites, né? Mas não há governo que não tenha dívida pública. A administração da dívida faz parte da arte de governar. Mesmo na vida privada, você comprar um carro, como é que você faz? Ou você poupa muito e tal, ou você faz uma dívida. Vou comprar uma casa, né? O governo, noutra proporção, dentro de limites, é o que faz e deve fazer. Em certas circunstâncias, é obrigado até a aumentar a dívida, para poder ativar a economia e tal. Então, não é esse fantasma de que a dívida é em si ruim. Você tem um bom ou mau manejo da dívida. Você disse que no meu governo deu uns saltos. Deu, sabe por quê? Porque eu reconheci dívidas, que nós chamamos de esqueletos. E o que era isso? Os estados no Brasil, naquela ocasião, tinham bancos. E os estados ficavam endividados frente aos seus bancos. O governo de São Paulo, por exemplo, tinha uma dívida maior para com o Banespa do que a dívida nacional para com os Estados Unidos, com o mundo. Era uma dívida enorme, em reais, né? Na moeda local. Não era nem real, era cruzado novo, não sei o quê, né? Bom, então, e isso ia rolando. O que nós fizemos? Nós puxamos toda essa dívida para o governo federal, para sanear os bancos estaduais, e fechamos os bancos, ou vendemos os bancos, para eles não continuarem a ter a possibilidade de ter uma dívida ilimitada, como tinham, junto ao mercado até. Então, uma boa parte do salto no meu período não é simplesmente reconhecer ou assumir dívida dos outros. Ou então botar a contabilidade em ordem, e o que era
disfarçado, como agora estão fazendo de novo, disfarça. Vou dar o exemplo já de como estão fazendo, vocês sabem. Você pode disfarçar a dívida. Então, não vamos disfarçar, vamos tentar o dívida, está aqui. E vamos sanear e vamos consolidar isso aí. E vamos botar regras, e vamos poder. O Banco Central vai ter regra, o Senado vai precisar autorizar. Nós simplesmente botamos a público o que era a dívida. Né? Bom, e agora a dívida brasileira, a dívida externa caiu muito. Por quê? Porque houve uma conjuntura favorável, todas as dívidas de todos os países da América Latina caíram. Né? Não há mais o problema da dívida externa, por quê? Porque a tese, o processo geral no passado, qual era? É que os produtos primários tinham um aumento de preço com relação ao industrializado menor, porque os outros tinham mais produtividade, não sei o quê. Então, você sempre tinha um problema tremendo, você não tinha, fazia a dívida e você tinha que importar, e como é que você paga? Você se endivida mais. Agora inverteu por causa da China. Os produtos primários subiram de preço muito mais do que os industrializados. Então, acabou o buraco da dívida pública em toda a América Latina. Né? E todos eles têm reservas no banco e tal. Em compensação, a dívida interna do Brasil cresceu exponencialmente. Eu não sei quanto é que está agora, mas é trilhões e pouca gente fala do assunto. Né? Bom, a dívida, quando a dívida ela é aqui, e se os emprestadores são locais, é menos grave. Quando os emprestadores são estrangeiros, é um problema sério, como no México. A crise do México, em 94, qual foi? É que os americanos, o dinheiro americano, comprava a dívida mexicana. Então, a dívida era denominada em dólar. Aqui não, aqui é denominada em real. Quando a dívida nunca foi, tem uma parte pequena. Então, o máximo que pode acontecer são duas coisas. Calote, que foi o que o Collor fez, ou inflação. Ou inflação, você imprime mais e paga. Né? Aqui, calote é muito difícil, porque dá o resultado que deu no Collor. Como os emprestadores são os brasileiros, você joga a população contra você. Quem é que financia o governo brasileiro? Somos todos nós. Todo mundo tem conta em banco, está financiando o governo brasileiro, porque os bancos compram título do Tesouro. Né? Bom, isso tem que ter um certo limite. Né? Porque se passa desse limite, pode ficar nessa situação de ou ter que dar o calote ou ter que imprimir moeda. Né? Por que nesse momento os mercados estão assustados com o Brasil? Porque eles olham a dívida, ela subiu muito. E estão agora maquiando. Por exemplo, o Tesouro passa dinheiro ao BNDES, que passa dinheiro aos empresários. Só como o Tesouro não tem dinheiro, ele emite títulos no mercado. Né? O juros agora é 9%. Nesse momento. Então, ele vai emitir título de 9. Passa para o BNDES, que vai repassar aos empresários a 3, 4. Essa diferença é um subsídio do Tesouro. Isso é um lado. Outro lado, formalmente não tem dívida. Por quê? Porque o Tesouro, quando pega do mercado, é negativo. Quando ele empresta ao BNDES, é positivo. Então, do ponto de vista do Tesouro, está maquiado. Dá a impressão que não aumentou a dívida líquida. A bruta aumentou. Né? E assim tem vários truques que se podem fazer, que foi o que eu acabei quando fui ministro e depois presidente. Eu acabei com os truques para dizer, vamos dizer qual é a dívida e vamos ver o que nós fazemos com ela. Consolidar a dívida, chama-se isso. Vamos consolidar e vamos negociar. Não são os estrangeiros que estão pressionando. O Congresso não sabe de nada. É o Senado que aprova. E o Senado aprova tudo. Endividar é a mesma coisa como nomear funcionário. O brasileiro topa na hora aumentar a dívida. Nenhum governo tem dificuldade para não aumentar a dívida. Tem para diminuir a dívida. Né? E não é que haja pressão de fora para isso. Não, a pressão é de dentro. São os gastos nossos aqui e o descompasso entre o haver e o dever é que faz com que haja esse processo. Meu nome é Ricardo, eu sou estudante da Fundação Getúlio Vargas de Administração Pública. Queria perguntar para o senhor a respeito das manifestações que nós tivemos no país todo, né? O senhor já deve ter dado algumas declarações, mas pensando do ponto de vista de lideranças, como os governos atuais conseguem administrar essas crises, né, que a população pode acarretar, né? Com muita dificuldade, né? Porque, veja, nós temos assistido recentemente crises de novo tipo. Por que de novo tipo? Porque são crises sem organização por trás, sem liderança.
né, relativamente espontâneas, porque a internet permite manifestações imediatas. Essas que estão agora já é outra coisa, já é a rabeira daquelas. Aí é a CUT, ou sei lá quem, ou esses grupos, Black Bloc, não sei o quê, e outros mais vão tirar proveito, mas não é a mesma coisa. Pode voltar. Aquela foi isso. Muito bem. Isso aconteceu em vários países do mundo. Em certos países, quando você tem opressão e, ao mesmo tempo, má situação econômica e desemprego, chegaram até a derrubar os governos, né? No mundo árabe, não sei o que e tal. Na Europa, onde você não tem opressão, mas tem mal-estar econômico, muita pressão também, né? Aqui não tem nem opressão e nem, digamos, uma situação desesperadora do ponto de vista econômico. Então, o que é isso? Bom, é preciso pensar um pouco e analisar um pouco, ver, precisa mais estudos para saber quem é que foi para a rua mesmo, não sei o quê. Aparentemente, não foram os trabalhadores que estavam nas fábricas, não foi a população marginalizada, que continuou marginalizada. É o que se chama aqui de novas classes médias, que é uma mistura de camadas, de pessoas cujo fluxo de renda aumentou e que ainda não tem uma forma de comportamento correspondente a nenhuma classe. Estão gastando, mas não são ainda classificáveis, digamos assim. Foram para a rua, junto com outros que são classificáveis. Por quê? Porque você tem, na sociedade atual, muita coisa que dá mal-estar, né? Em parte, pode ser que as pessoas que começaram a consumir, sei lá o quê, se assustaram tanto que a situação já não é tão boa. Digo de passagem, é um livro que eu recomendo, que é do Tocqueville, sobre a Revolução Francesa, que ele mostra que a Revolução Francesa ocorreu no momento em que a França melhorava, não contava pior. É no momento que as pessoas melhoram que querem mais. Em parte, você tem um sentimento desse tipo. Em parte, é por causa da corrupção, a desmoralização das instituições, que é clara. Está todo dia. Mesmo que não tenha muita consciência, tem isso. Em parte, porque a vida moderna é insuportável. Transporte. Transporte pega todo mundo, rico, pobre, classe média, tudo. Diferentemente, mas todo mundo se irrita. E se irrita crescentemente, né? E depois a violência. Tem muitos fatores juntos. Então, novas demandas, o país se movimentando, né? O Estado ficou insuficiente para atender as demandas. Aí nós juntamos com o que falamos antes, um Estado que não se modernizou, que não é eficiente, que não entrega o correspondente ao que tira de imposto. Então, tudo isso cria uma situação de um certo mal-estar, que continua presente aí. Não sei o que vai acontecer dia 7, se vai ter ou não vai ter. Talvez já seja um pouco diferente, e tal, mas continua presente. Então, é um fenômeno curioso e se deve às novas formas de comunicação. O mal-estar já está, mas as novas formas permitem você juntar uma porção de coisas. O que o governo faz com isso? O governo não sabe. Os governos estão apavorados, porque se eles reagem com bala, mesmo de borracha, imagina no tempo da ditadura, a bala de borracha era uma benção na ditadura. Agora não, porque machuca. Machuca, pode cegar, pode fazer. Então, não pode. Não pode usar violência, porque todo mundo está filmando e no momento está transmitindo. Então, o Estado, que tem um poder repressivo, está acoelhado, é um poder repressivo relativo. E a capacidade de resolver essas questões também não tem. Então é provável que se abra aqui uma etapa difícil. O bom é estar fora do governo. Boa tarde, presidente. Meu nome é Bruno, eu também sou da Fundação Getúlio Vargas, do curso de Administração Pública. E a minha pergunta tem a ver justamente com as manifestações de junho e julho. Eu acho que ficou claro uma crise de representatividade, né, nas nossas instituições. Eu queria saber do senhor, apesar dos mais de 30 partidos que nós temos, como as instituições, os partidos políticos, os sindicatos devem lidar com isso. E pensando numa democracia cada vez mais inclusiva, contra esse Estado repressor, que formas de diálogo para atender essas demandas que vêm das ruas podem ser pensadas? Bom, um dos problemas é ter 30 partidos. Quem tem 30 não tem nenhum, né? Você não tem canais efetivos de vinculação dos sentimentos das massas organizadas ou não organizadas com o Estado. Quer dizer, tem uma crise realmente de legitimidade da representação, né? A democracia representativa, não é só aqui, está num momento delicado. Deixa eu contar uma experiência recente que eu tive. Eu fui a domingo passado, sábado passado, não esse de anteontem, o anterior, eu fui tomar parte de uma coisa que eu não chamava TEDx.
Só que era na favela da Maré. E a favela da Maré é não pacificada. Então, o pessoal ficou assustado, que ia lá, não sei o quê. E tem que ir, né? Fui. E era interessante, porque havia, você sabe como é que é o TED, você tem várias pessoas, falam, tem aqueles minutos de falar, eu falei no final, ouvi vários falando e tal. E é muito interessante você ver. Favela da Maré, eu conheço relativamente, agora pouco, mas conhecia bastante favelas no passado, porque eu estudava negro, mas agora, por causa de drogas, eu outra vez fui às favelas para ver o que estava acontecendo, e agora fui de novo. Entendeu? A favela hoje não é, no Rio, né? Não é jamais o que era no passado a miséria. Não é. É outra coisa. Lá tem tudo. Tem igreja, tem escola, tem clube, tem boteco, tem casinhas, casas, tem televisão e tem também pobreza. Mas não é isso que chama atenção. O que chama atenção é que tudo isso se sente à margem. Né? Eles não participam, na imaginação e talvez na prática, eles não participam da cidade. A discussão era cidade e favela, e comunidade. Como é que eu me esqueci até ter o nome juntando as duas expressões, esqueci o nome que deram agora. Bom, e é muito interessante, porque eles têm uma tremenda reivindicação de reconhecimento. Então tinha lá um rapaz muito interessante, violento, que era fotógrafo, só de favela. Comunidade, não pode falar favela, comunidade. Fotografava as comunidades, e de boa qualidade, né? Tinha outro que fazia esculturas. Né? E a reivindicação é, nós temos isso aqui, e não sai na Globo. A Globo faz o que pode para transmitir. Não é verdade que a Globo não esteja fechada, é que é tanta coisa simultaneamente aí que é difícil. Né? Mas não é que eles estão querendo uma integração, eu até diria, cultural. A reivindicação é muito complicada. Porque não é só uma reivindicação, não quer salário, ninguém me falou de salário. Todo mundo quer salário, sempre quer, tá certo, tá bem. Mas não é isso. O que estava chamando a atenção era isso, olha, nós não somos parte da cidade. Queremos ser parte da cidade. Então, como é que os partidos lidam com isso? Não lidam, não sabem. Não sabem o que está acontecendo na realidade da droga. O que aconteceu com o Amarildo? Os partidos não estão nem sabendo. Né? Existe... Como é que tá? O que é que significa uma favela pacificada? Está pacificada mesmo? Mais ou menos. Acabou o crime? Mais ou menos. Enfim. E os partidos não são os canais, eles estão criando canais próprios de gritar. E um pouco, quando vai para a rua, um pouco é isso, olha, eu existo. Esse da favela não é o da rua. É um pouco diferente. Podem ter ido à rua também, mas não é o grosso da rua. Mas estão desconectados com a política, com as instituições, não é com a política, mas estão conectados. Todos têm Wi-Fi, como é que chama? Esse telefonezinho celular, que tem aqui, você mexe, está todo mundo lá ligado com a internet, não sei o quê, manda SMS, torpedo, não sei o quê. Eu estou falando, já o cara está lá, aquela coisa. Então estão conectados, mas eles não se sentem conectados com a estrutura bem posta da sociedade. É um tremendo problema. Como é que você recria canais políticos, institucionais disso aí? Isso que eu falei aqui do Black Bloc é apenas uma manifestação de muitas de violência. Que as pessoas, alguns setores não têm solução. Aqui nós vimos outro dia 2 meninos que eram anarquistas. O Brasil não mudou nada. Bom, não é verdade, o Brasil mudou muito. Né? Mudou muito e o acesso aumentou. Mas não é só isso. Quer dizer, eles querem mais do que isso. Como é que você vai reconectar as instituições com isso? Como é que você vai fazer o elo entre esses aparelhinhos que permitem você responder com rapidez e a decisão do Congresso que é mais lenta? Ou do Executivo que às vezes não tem nem foco na questão. É um problema que está em aberto aí. De outra maneira, está aberto na Europa. Está aberto na França, está aberto na Espanha, está aberto na Itália. Né? Quer dizer, como é que você... Essa é a grande questão, a meu ver, da política contemporânea. Como é que você mantém a liberdade, salva o princípio de representação, para ter uma instância de legitimação, e, ao mesmo tempo, amplia a participação e torna o processo deliberativo mais aberto. Hoje você pode, porque esse instrumento permite, você pode perguntar. Né?
Mas você vê que não é fácil. Você vê que agora mesmo, depois dessas reações todas, a presidente Dilma, eu acho que ela ou alguém percebeu por ela, tem um problema aí. Não era isso que estava na rua. Ela puxou para ela até a questão. Mas tem um problema. Vamos tal. O que aconteceu? Não conseguiu. Rapidamente foi tudo bloqueado e ela mesma não soube como encaminhar a questão de uma maneira mais criativa. Mas tem um problema aí. Como é que você... As pessoas sabem que é possível fazer perguntas e o povo responder com certa rapidez. Como é que você transforma isso em alguma coisa que não seja um sistema plebiscitário, no qual, na verdade, haja manipulação? Como é que, portanto, tem que ter alguma instância de reflexão? Como é que você junta essas coisas para criar uma democracia que seja contemporânea? Eu acho que essa é a grande questão. Como eu vou ter que fazer um discurso agora na Academia de Letras, eu trato disso. Menciono. É isso que eu estou dizendo a vocês um pouco mais sofisticadamente. Porque essa é a grande questão política, digamos, da democracia contemporânea. Como é que você faz isso? Não está resolvido. E você vê que nos países que explodiram, os do árabe, como esses movimentos eles tiveram força para derrubar um governo, mas não para reconstruir. Então, deu um retrocesso. Nas sociedades tipo americana ou tipo europeia, a sociedade ferve e depois cai de novo. Como aqui. Aí eu não sei se nós ainda estamos fervendo, vamos ver daqui a pouco, ou se já está numa fase de... Ao ter uma fase de baixa, não é que não tenha mudado as coisas. Muda, porque as pessoas passam a perceber que há problemas e pode voltar. Um pouco como o maio de 68 na França. Não mudou nada e mudou alguma coisa. Quer dizer, a predisposição cultural. Só que lá não era isso, não tinha esse aparelho, os partidos existiam. Aqui os partidos não têm resposta para nada dessas questões. Eles correm atrás. Outro dia eu vi no Rio também uma manifestação da CUT. Era um caminhão, 20 pessoas em volta, uma energia brutal, nós companheiros na luta, não sei o que e tal. Não tinha eco nenhum. Curioso, é complicado. Oi, eu também faço administração pública, me chamo Laura, da Fundação Getúlio Vargas, e eu queria saber sobre as ações afirmativas, o programa de ação afirmativa, o que o senhor acha, e quais você acha que são as soluções para o Brasil superar as grandes desigualdades sociais que ainda existem? Olha, eu sou favorável às ações afirmativas. Ainda agora, sábado passado, houve uma reunião, no caso foi do PSDB, que era do grupo o Tucanato Afro, uma coisa assim. Bom, e eu disse com toda clareza, olha aqui, eu sou favorável à ação afirmativa. Por quê? Porque se você olhar o que acontece no Brasil, você vê que a participação dos negros não é proporcional ao peso da população negra e você não pode imaginar que isso se resolva sozinho. Tem que haver, a meu ver, ações compensatórias afirmativas. Ponto 2. É preciso reconhecer que nós temos preconceito e algum tipo de discriminação. E que há um mito da democracia racial entre nós. O mito, como eu disse a respeito de Gilberto Freire, tem um duplo sentido. Um é que não é verdadeiro, o outro é que a gente quer que seja. É uma coisa que a gente gostaria que fosse. O que não é mal. Nos Estados Unidos não tinha mito de democracia racial. Aí tinha segregação na lei e as pessoas achavam que era... Ou na África do Sul. Aqui, não. Aqui tem preconceito, tem discriminação, mas tem a afirmação de que não é assim. Você tem mais espaço para que não seja assim. Então tem que tomar cuidado nesse processo de afirmação, de compensação, de não criar o que, numa certa época dos anos 60, era moda, o racismo antirracista. Coisa lá do Présence africaine, do pessoal como é que chama? Do Senghor, do Sartre, o racismo antirracista, que em certas situações até se justifica. Em certos momentos, há momentos que tudo não tem espaço e a violência, então vai. Agora, aqui não é bem o caso. Não é necessário alimentar um racismo antirracista para reconhecer que há preconceito, há discriminação e fazer ações de compensação. Não é? Evidentemente, a ação de compensação, se você fizer uma mais de tipo para renda, afeta em grande parte a questão da cor, da raça, mas não tudo. Não tudo. Não é verdade que você só pela questão da renda resolva a questão da raça. Então tem que continuar tendo ações afirmativas e tem que haver. Segundo, que eu fiquei muito impressionado com o pouco que consegui saber sobre os resultados dos alunos que entram nas universidades pelas cotas. É necessário analisar um pouco isso, fazer uma análise comparativa. Quem entrou pela cota e quem entrou sem cota. As diferenças não são sensíveis. O que quer dizer isso? Quer dizer que há um potencial de aprendizado. Não é que no ponto de partida
os da cota sejam melhores que os que não têm cota. Mas no ponto de chegada ficam iguais. Ou pode até superar. Então a gente tem que ir com. Eu vou com muito cuidado nessa matéria. Porque a primeira reação dos universitários, meus colegas, a boa universidade, mas cota é uma coisa que não leva em consideração o mérito. É verdade. É uma compensação. Mas será que é tão fatal assim para o mérito? Então, por enquanto, eu ponho uma interrogação. Mas tem que pensar. Eu acho que nas cotas aqui tem a questão de que a pessoa se define aí complica. Direito, e não é a cor. A raça a gente já sabe que não existe. Não existe. Então, eu acho que deveria ser, ao mesmo tempo, ter essas questões muito um pouco mais de rigor. Definir como tendo direito, quer dizer, no Brasil é uma coisa mais complicada, tem mais negro e menos negro, e todos podem se considerar. Como é que você se considera? A questão do Brasil, como é que alguém se considera? Exatamente. Né? Eu acho que a cota no Brasil, a partir dessa autodefinição... É complicado. Ela é questionável. É complicado. É difícil. É diferente de uma política de compensação que é razoável. Exatamente isso. Como é que você faz? Aqui está indo por... A USP fez um caminho que não era só era mais de bolsa para mais pobre, não sei o quê. Tem um mecanismo. Essa da autoidentificação é complicada, porque daqui a pouco as pessoas vão se identificar como negro para ter cota. E também as pessoas... Quem é branco, eu costumo usar o meu próprio exemplo. Né? Pega uma pessoa como você, põe perto de mim. Bom, agora eu estou meio branquinho hoje. Mas é difícil você dizer quem é que é branco, quem é que é negro, quem que é mulato, quem que é o quê. É muito difícil aqui você estabelecer. Não é? E como não há, como há em outros países, uma coisa marcada contra, as pessoas vão se infiltrando na categoria que elas se definem como sendo dela. É mais uma identidade do que uma característica racial. Agora, aí fica perigoso. Se é identidade, um branco pode se identificar e aí vai entrar na cota. Mas não vai. É complicado. É difícil. Eu me identificar como negra não vai dar. Você não pode. Você não tem essa chance. Mas eu tenho. Mas eu acho que a cota casada com renda familiar, eu acho que é mais eficiente. Eu também acho que evidentemente vai pegar mais gente. Mas, enfim, eu acho que tem que deixar insistir sempre que é uma sociedade discriminatória e que você tem que compensar. Isso, eu acho, para mim, é o principal. Ela é discriminatória com os pobres. Não só. Mas também. Também. Casa muito, há uma superposição grande, mas não é exclusiva. Porque você tem o fato de você vai para a classe média e encontra pessoas de problemas também de discriminação de negros, ou sei lá, mulatos, ou o que seja, de classe média. Eu fiquei muito impressionado há 60 anos com uma moça que eu entrevistei em Porto Alegre, que era culta, professora, não sei o que lá, e nós estávamos num clube de negros, chamado Floresta Aurora. E ela disse, tá vendo? Eu vou ter que casar com um desses, que eram culturalmente inferiores a ela. Mas a chance que ela teria de casar com um não, lá naquela época, hoje é diferente, com um não negro, era pequena, porque ela era mulata, e era de classe média. Então é muito complicado. O que não, reitero, por ser complicado, não é desculpa de não fazer alguma coisa. Então tem que buscar formas de política compensatória, de um jeito ou de outro, até acertar o ponto. E evitar o racismo. E essa coisa do racismo veio dos americanos, foi a Fundação Ford, quem veio com essas ideias de categorizar dessa maneira, criar a moda americana no Brasil, um movimento de negro, enfim, como característica anti-branco. Aí complica, aí você dá racismo de novo. E aí isso não acho que seja positivo. Boa tarde, meu nome é Rogério, eu trabalho na Fundação Estudar. O povo brasileiro tende a ser bastante autocrítico, especialmente no que tange a gestão pública. Mas também faz parte de se preparar para os próximos passos, reconhecer os acertos passados, né? Que lições, no que diz respeito a desenvolvimento socioeconômico, o senhor presidente acredita que o Brasil tem a ensinar para a comunidade internacional, olhando para um passado recente? Olha, se a União Europeia tivesse olhado para o que nós fizemos, teria errado menos, né? Na questão lá do modo como eles lidaram com a crise, né? A experiência, primeiro que nós tivemos uma experiência para combater a inflação,
quando houve problema com os bancos, nós não só fechamos os bancos, como culpabilizamos os donos dos bancos, né? Nos Estados Unidos, eles simplesmente injetaram dinheiro nos bancos e não aconteceu nada. Na Europa também não. Quer dizer, aqui foi uma coisa mais rigorosa. Segundo, nós já obedecemos a Convenção da Basileia desde que eu fui ministro da Fazenda. Isso significa o seguinte: os bancos não podem ser alavancados. Eles não podem emprestar mais do que 12 vezes, uma coisa assim, o seu capital, né? Nos Estados Unidos é 60 vezes, apesar da regra. Então aqui, se ele tivesse visto por que agora nós saímos da crise não tão mal, é porque os nossos bancos são sólidos. Por que eles são sólidos? Porque eles estavam muito mal e nós pusemos ordem e eles passaram a obedecer. E o Banco Central atuava e atua no sentido de controlar os desequilíbrios financeiros dos bancos e as eventuais malandragens. Então, eu acho que tem muita coisa que nesse sentido que pode ser aprendida. Segundo, mesmo no que diz respeito à administração pública, que nós somos sempre críticos e tal, não é verdade que não tenha havido. Houve uma transformação muito grande no Brasil, especialmente por causa dos meios tecnológicos novos que vieram de internet e tudo mais. Quer dizer, agora mesmo, essa junção da Receita da Previdência com o Tesouro, isso dá uma vantagem enorme de aperfeiçoamento do sistema. E você tem realmente... Eu sempre fiquei bem impressionado pelos altos escalões da administração pública brasileira. Gente muito competente e muito dedicada. A ideia de que todo funcionário... Não é verdadeiro. Você tem um grupo muito bom de funcionários sobre os quais os governos repousam, né? E, em geral, quais? Os que têm formação. Por que o Banco Central funciona? Ou a Receita? Porque tem a escola fazendária, tem a escola para o Banco Central. Por que o Itamaraty funciona? Porque tem o Rio Branco. Por que os militares funcionam? Porque tem escola. Não é tão difícil ter. Agora tem escola de gestão pública, que melhora muito. Qual era a dificuldade em educação, saúde? É falta de gestão, falta de gente treinada como gestor. Qual era a grande vantagem da França? A escola de administração pública de alto nível, né? Enfim, nós temos aqui setores onde isso avançou. Onde provavelmente seja mais dramático no Brasil é nível municipal. Porque você tem muito menos esforço de treinamento do gestor local, municipal, do que dos outros níveis da administração. E como nós somos uma federação com, sei lá, 5.700 municípios, que são entes constitucionais, portanto, eles têm muita independência, isso é um problema sério, fazer a gestão municipal funcionar, né? Mas eu acho que há muitos exemplos que se pode tomar como bons, como positivos, e que estão sendo tomados, na verdade. Mesmo mais recentemente, o que está sendo feito, por exemplo, a Polícia do Rio de Janeiro, Polícia em Minas Gerais, para melhorar o desempenho, né? No caso de Minas Gerais, não só a polícia, o governo está funcionando com um sistema de metas de longo prazo e não sei o quê, e essas coisas têm efeito. Quer ver um outro dado que me pareceu muito importante? No momento, quando a ONU, as Nações Unidas, criaram o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, isso teve um efeito enorme. Porque você tinha maneira de medir o desempenho que não havia antes. É um índice muito simples, você sabe como é que é. Como chama? Expectativa de vida, escolaridade e renda. É isso, né? Bom, aí os prefeitos podem se comparar uns com os outros, e todo mundo tem um metro. Isso dá um avanço muito grande. Agora já tem índices mais complexos disso tudo. Então, nesse sentido, eu não sou dos que acreditam que vai tudo de mal a pior, não. Quando eu disse aqui, o governo não tem capacidade, porque houve uma expansão muito grande da cidade, da urbanização, das demandas da população. E claro que nós estamos vivendo um momento parecido com o que nós vivemos quando houve a grande migração rural urbana, nos anos 50 e 60, que as administrações capotaram. A administração pública dessa cidade não tinha o que fazer, porque não tinha escola, hospital, iluminação, transporte. Levou 30 anos para repor, né? Mas agora teve um outro surto. Agora não é tanto da migração, mas é da melhoria de vida. Então você vai ter também que os estados vão ter que se aperfeiçoar para para entregar coisas de melhor qualidade. É isso. Last question. Boa tarde. Mesmo com tantos poderes
na presidência, houve algum sonho, alguma meta pessoal, não necessariamente uma meta de campanha, que o senhor, justamente por não ter tanto poder, não conseguiu realizar? E como que o senhor reagiu a isso, tanto pessoalmente quanto como presidente? Bom, em primeiro lugar, o poder do presidente é grande. No Brasil, talvez seja até maior do que em muitos outros países, é imperial, como eles dizem, mas é relativo. Porque esse poder na democracia depende muito da sua capacidade de influenciar, né? De convencer. E você tem resistência, a burocracia resiste a algumas coisas, os vários tipos de corporativismo resistem, né? O Congresso resiste, né? Então você não é verdade que você possa fazer o que você deseja. Você pode, no máximo, você deve ter um rumo e tem que olhar, ó, estamos indo para o rumo ou estamos perdendo o rumo, né? Bom, certamente muitas outras... a gente sempre tem sonho de fazer muito mais do que faz, né? Indiscutivelmente. Eu falei aqui da reforma da administração. A da Previdência eu fiz muito pouco. A reforma da Previdência, que na votação mais importante, houve várias modificações, mas a mais importante, que era você mudar a idade limite para aposentadoria, que era simples, porque só você é um cálculo atuarial, você vê, dura mais. Perdemos por um voto. Como era a reforma da Constituição, precisava de 308 votos. Tivemos 307. E quando você vê quem não votou, alguns ex-ministros, que não estavam na hora, ou porque, sei lá por quê, né? Não votaram. Então perdemos aquela chance. Tivemos que inventar o fator previdenciário. Agora estão na rua gritando contra o fator previdenciário. O fator previdenciário foi um tapa-buraco, porque senão a Previdência estava mais quebrada do que já está. Ela simplesmente aumenta a permanência no tempo no trabalho. Agora, recentemente, eu cheguei num aeroporto e veio um cara eufórico falar comigo: olha, o senhor precisa nos ajudar, porque esse fator previdenciário está atrapalhando a minha vida. Eu digo: quantos anos você tem? 53. Bom, eu tenho 82, eu trabalho. Quer dizer, não é que todo mundo não é igual, é trabalho diferente e tal. Mas 53 não é... Até 60, pelo menos, no trabalho urbano de homem, é razoável, né? Mas aqui não. Por que quer se aposentar? Para poder ganhar mais. Não é porque vai para casa, é para ganhar mais. Então tem muita coisa que você tem que mexer para poder realmente avançar. Eu mexi em algumas coisas, mas não mexi em muitas. Talvez, por exemplo, reforma política. Eu tomei a decisão de não fazer, por medida do Executivo. Por quê? Porque eu achava que eu ia ficar lá num pântano. Você manda a reforma, como a Dilma, mandou lá e não vai acontecer nada, né? E eu pedi que o Congresso fizesse. O Senado, especialmente, o Marco Maciel foi quem coordenou isso. O Senado aprovou uma porção de coisas, depois a Câmara aprovou algumas. Por exemplo, as coisas principais a Câmara já fez e não funcionaram. Uma, proibir coligação e eleição proporcional. Outra, ter alguma lei de fidelidade partidária. Outra, ter uma cláusula de desempenho. Tudo isso já foi aprovado, caiu. Por quê? Porque a Constituição não permite. Como foi aprovado como lei, precisa mudar a Constituição. E mudar a Constituição é aquela 3/5, 2 vezes. Então, quando a lei é aprovada, os que são contra vão ao Supremo, o Supremo não tem alternativa, derruba a lei, né? Então, é muito difícil. Talvez eu devesse ter me empenhado mais, né, num dado momento, porque em política é o momento sempre. Você tem momentos que você tem força, momentos que você não tem força, né? Então, seguramente, essa área foi uma área que eu acho que eu podia ter feito muito mais. E há muitas outras. Agora, depois que passou o tempo, é tudo fácil você dizer: se eu fizesse. Tem que ver como era na época, o que dava para fazer. Vou dar um exemplo e aí finalizo. Era óbvio, em 98, mesmo no final de 97, que era preciso ajustar o câmbio. Bom, teve a crise da Ásia, e depois outras várias crise da Rússia, aí foi ficando difícil ajustar o câmbio. Quando eu resolvi ajustar o câmbio, você quando faz isso, o presidente não é ele quem vai ajustar, ele pode dar determinação, você tem que ter apoios. Bom, na equipe não havia apoio para ajustar o câmbio. E quando nós fomos ajustar, não deu certo. Houve a crise de janeiro de 99. Se eu tivesse mexido em 97,
talvez tivesse sido possível. Se em 99, em janeiro de 99, o Gustavo, que é meu amigo do Banco Central, tivesse concordado que ele ia comandar um processo de ajustamento do câmbio, de desvalorização, talvez tivesse funcionado, porque ele tinha autoridade. Né? Então você tem que ter, mas ele não queria, não concordava, não é que ele não queria, não concordava. Então você tem que ter outro que concorde. Né? Então você depende de pessoas. Então tem muita coisa assim que te frustram, né? Sem dúvida alguma. Mas você tem que ter a compreensão e a humildade de saber, ó, a gente faz o que pode, não pode tudo. Fazer o quê? Desde que você faça com um bom propósito, que você esteja. Você pode estar até errado, mas você tem que ter convicção. E aí vai. Tá bom? Muito obrigado, então. Obrigado.